Na semana passada a gente entrou nesse capítulo, conversamos um pouco, na semana retrasada, melhor dizendo, na semana passada nós falamos sobre chamados para uma missão, da gente entender a nossa responsabilidade de representar Jesus da melhor forma e entender que a eficácia da missão depende da mensagem do arrependimento. É a velha e boa mensagem que transforma. Então nós falamos um pouco disso e agora nós vamos entrar no versículo 14. Capítulo 6 de Marcos, versículo 14 até o 29. Então hoje nós vamos estudar esse texto. Semana que vem nós vamos entrar no versículo 30 e vamos até o 44 e nós vamos dar uma pausa. Então hoje, semana que vem, nós vamos conversar no livro de Marcos. Em junho nós vamos ter mensagens aqui voltadas para a igreja sobre o tema de aniversário da igreja. Então nós vamos dar uma pausa no estudo expositivo de Marcos para a gente falar mensagens aí acerca da igreja, da importância da igreja no mês de junho. Então hoje, semana que vem, a gente vai estar ministrando aí. Em julho a gente retorna também com o estudo no livro de Marcos. Então nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 29. Convido os irmãos a acompanhar a leitura desse texto. Diz assim o texto bíblico: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e a seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, oramos para que essa história tão trágica, tão nojenta, ó Deus, que aconteceu ali naquele período com o profeta João Batista, e Marcos fez questão de trazer à tona esse acontecimento no seu livro, que essa história, ó Deus, traga ensino para nós essa noite, traga a palavra de Deus para o nosso coração, e que palavra é essa que possa transformar a nossa vida, a nossa maneira de enxergar as coisas do Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, use da minha vida, desse período de tempo que estarei aqui falando, use das minhas palavras, do meu raciocínio, da minha lógica de comunicação, do meu vocabulário, a favor do Senhor, para que a igreja seja edificada. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando a gente estuda um pouquinho de história,
e a gente vai fazer uma análise nas ditaduras que teve pelo mundo, seja essa ditadura de esquerda ou de direita, você vai perceber que uma das máximas ali que essas ditaduras tinham é a censura, é você calar o opositor, é você estabelecer uma norma, uma lei, um regime, que aquele que pensa diferente ou fala alguma coisa que você não goste ou não concorde, ele precisa ser calado. E algumas ditaduras as pessoas eram caladas, como João Batista mesmo, com morte. No Brasil nós tivemos o período da censura, no período do governo militar. Hoje em dia existe ainda a censura de outros governos, de outros poderes estabelecendo, calando a voz de opositores. Então é um costume comum para quem quer governar, porque ouvir o diferente, ouvir uma coisa que a gente não concorda é indigesto. E nesses poderes, nesses governos ditatoriais, eles estabeleceram então essa lei de censura. E no Brasil, eu não vivi no período militar, mas eu escuto muita música e assisto muito filme, li muita história, muita poesia que foi composta nesse período. E para passar pela censura, eles tinham que usar uma linguagem poética, para poder pautar alguma crítica em relação ao governo, em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Então eles tentavam driblar, E hoje a gente vê muita música, muita coisa, que tem gente que acha que está falando de lua, de sol, mas não está falando disso. Está falando de um período difícil da história do país. Eu lamento que hoje faltam esses compositores para compor também as críticas que são necessárias no tempo atual acerca disso. Falta poesia, falta gente criativa para poder burlar esse sistema nefasto de censura que ainda acontece não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. E aqui não é a ideia falar de governo A ou B, qual que é certo, qual que é errado, não é meu interesse, mas é dizer um fato, uma realidade, que é coisa antiga. Quando a gente estuda um pouco da história do nazismo, do regime de Hitler, a censura era tão forte, Kátia, que entrou até mesmo dentro da igreja luterana. O Hitler estabeleceu lá dentro da igreja que só podia falar dessa forma ou desse tema, E tinha que bater continência por Hitler. E muitas das igrejas ali naquele período na Alemanha se venderam, se contaminaram a esse sistema. Mas sobraram alguns irmãos, alguns teólogos que resistiram bravamente a essa estrutura. A gente ali, quando estuda a história, vai saber da igreja confessante, que eram pastores, homens, teólogos, que se levantaram contra esse sistema. E teve até mesmo morte, Dietrich Bonhoeffer, um pastor, ele não morreu por conta da censura, mas morreu porque participou ali de um planejamento, de um plano para poder assassinar Hitler. Ele foi preso ali naquele regime e foi enforcado. Mas isso é antigo, irmãos, essa coisa de querer silenciar o outro, silenciar aquilo que não nos agrada, calar o outro. É uma forma humana que as pessoas têm para não ser criticada, para não ser denunciada, para não ser exposta. E aqui esse texto aqui, irmãos, que vai fazer referência a João Batista, foi exatamente isso que aconteceu. João Batista foi preso, não contente, foi assassinado, e não assim apenas mata ele, mas traz a cabeça dele no ambiente festivo. Vamos tripudiar em cima desse falador. E é interessante que Marcos, ao registrar essa história aqui, eu lendo assim os textos, é como se ele abrisse um parênteses aqui na história para colocar isso, para dar uma explicação acerca do que aconteceu com João Batista. Porque o capítulo 6 está falando ali da rejeição ali de Jesus ali em Nazaré, depois Jesus enviando os seus discípulos para a missão, seus discípulos vão. Quando vai lá no versículo 30, fala que os apóstolos voltam da missão com o relatório. Mas entre o versículo 13 e o 30, tem essa história aqui, fazendo referência a esse acontecimento de João Batista, no meio, porque Marcos entendeu que era interessante pontuar a ausência de João Batista e a causa do seu silêncio. Como um profeta como esse, que Jesus disse que não há ninguém maior que esse profeta, de repente some da história, é silenciado, ninguém fala mais nada, e Marcos aqui faz questão de mencionar. E aqui do versículo 14 até o 16, é como se fosse uma introdução que ele cria ali, trazendo os acontecimentos para explicar o assassinato de João Batista.
Fala que a fama de Jesus estava grande naquele período. Muita gente falando de Jesus, já tinha passado um bom tempo. A Bíblia não fica assim contando, passou um mês, uma semana, mas provavelmente já tinha mais de um ano do ministério de Jesus, então a sua fama era muito grande. João Batista já estava morto. Chega aos ouvidos de Herodes que havia um homem ali também pregando, fazendo sinais e milagres, e aquela mesma conversa volta à tona. Será que é um profeta? Será que é Elias? Porque havia uma palavra que nos últimos dias Elias se levantaria novamente. Será que é esse homem? Quando esse assunto chega para o rei Herodes, provavelmente estava assim, já tocando a sua vida, estava com certo remorso, uma certa culpa, mas é aquela coisa do cara que peca e vê que não acontece nada e toca a vida para frente, de repente escuta a notícia que Jesus está ali fazendo algumas coisas. Herodes, ele diz, não, isso aí é o João Batista que ressuscitou. É como aquelas conversas que falam assim, o fulano voltou para puxar meu pé, é o João Batista que está vindo aqui para me acusar, porque eu fiz essa arapuca com ele, agora ele veio com poder para me prejudicar. E aí então vai explicar aqui o que aconteceu com João Batista. A sua morte, os motivos da sua morte, a forma que ele morreu. O profeta está morto. A gente olha para uma história como essa, de arrancar a cabeça de um homem, a gente fica assim, nossa, que brutalidade. Antigamente as pessoas eram mais brutas, hoje não tem isso. E a ênfase da mensagem, irmãos, é dizer que ainda hoje nós fazemos isso, nós cortamos a cabeça do profeta. Nós matamos muitos profetas. Quando que a gente faz isso, irmãos? É o que nós vamos aprender nessa noite. Pastor, eu mato profeta? Mato, irmão. Eu mato profeta. Você mata profeta. Talvez a gente não corta a cabeça dele e serve num banquete, mas a gente faz aquelas mortes silenciosas, né? Aquelas mortes que se aplica uma injeção, aquela morte do veneno, daqueles filmes, né? Que a pessoa vai lá na hora da comida, assim, pinga um veneno e serve. Mas de alguma forma, irmãos, se a gente não fez, a gente corre o risco de fazer em algum momento da nossa vida, de matar o profeta. E quando eu falo matar o profeta, eu não estou me referindo a alguém, eu não estou me referindo a um pastor, eu não estou se referindo a mim mesmo, não é arrancar a cabeça de um homem, mas é silenciar ou censurar a profecia bíblica, é calar a voz de Deus. É isso que muitas vezes nós fazemos. E aqui, irmãos, de uma forma prática, quando que nós matamos o profeta? Quando nós não aceitamos o confronto da palavra. Quando nós não aceitamos o confronto da palavra. Qual foi a causa da prisão e da morte de João Batista? A denúncia que ele estava fazendo acerca do casamento ilícito de Herodes Antipas, que casa com a mulher de seu irmão. E por que ele denuncia isso como imoral, como pecado? Porque Herodes, por mais que ele tinha uma vida devassa, ele se considerava ali judeu. Ele se considerava do povo. Teve o Herodes o Grande lá atrás, quando Jesus nasceu, que mandou matar os bebês em Belém, mas ele morreu e os filhos dele se dividiram ali na região de Israel, dividindo o reino, o governo. E esse Herodes Antipas cuidava da região da Galileia. E tinha o seu irmão Filipe, que era casado com Herodias. Eu não sei qual que foi a tramóia, a Bíblia não explica, se teve trairagem, adultério, se fez como Davi, que bolou um plano mirabolante para trazer a mulher para ele. Mas a questão é, ele fez errado. Ele estava fazendo coisas erradas, e João Batista era o profeta que denunciava o pecado, que martelava na cabeça de Antipas e Herodias: está errada essa relação, não tem bênção de Deus nesse estilo de vida. E por várias vezes ele se encontrava e o profeta publicamente denunciava o pecado. O Herodes, diferente de Herodias, tinha um certo temor. Sabe aquela coisa assim, eu não mexo com os crentes? Sabe a turma do crime que fala assim, não, eu não mexo com os crentes. Se sair do crime para ir para a igreja, beleza. Herodes era como se fosse sujeito, não, eu não mexo com esse negócio eu não sou da igreja, mas eu não mexo com essa turma. Herodias não, era satânica.
Herodias era perversa. Ela maquinava o mal. Ela queria se livrar de João Batista. Provavelmente por várias noites, na hora de se deitar com o seu homem, com Herodes, e Herodes naquele chamego todo, provavelmente Isaac e Herodias falou assim: hoje não tem. Mas por que não tem? Enquanto você não resolver a questão do João Batista. Resolve os negócios para mim. E Herodes ficava entre a mulher e o homem de Deus, entre a profecia e o bem-estar. E o profeta lá, denunciando, domingo após domingo, leitura após leitura, devocional após devocional, cântico após cântico, oração após oração, a palavra de Deus confrontando o coração. Mas essa palavra eu rejeito, assassino de profeta. Eu quero uma palavra, pastor, encomendada. Você sabe que eu já fui pregar nos lugares, e a pessoa faz um convite e fala assim para mim: ó, eu quero que você prega tal, texto tal, e fala isso na pregação. Profecia encomendada. Você sabe que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, irmão, querendo a palavra encomendada. Ah, não gostei. Pastor falou, estava meio de ururu lá, não gostei. Estava bravo, estava calmo. Eu quero do meu jeito. Quando não é do meu jeito, corta a cabeça do profeta. Censura. Troca de pastor. Troca de pregador. Porque esse fala as coisas que eu não gosto de ouvir. Falando de nós aqui, eu, no caso, e vocês, irmãos, a maioria das coisas que eu prego aqui, com honestidade eu vou dizer isso para você: eu não sei da sua vida. Porque se eu souber, eu vou falar direto para você. Não é assim? Quem me conhece sabe. Se há alguma situação entre eu e você, eu vou falar direto para você. Dito isso, eu digo assim: quando eu venho para o púlpito para pregar, e se a palavra está sendo pregada, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não mando recado de púlpito. Sabe o que eu faço? Eu vou para você e dou o recado. Quem me conhece de verdade sabe que eu faço isso. Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque às vezes Deus fala na pregação. E Deus fala com o pregador também, quando ele está se preparando para pregar e quando está ministrando aqui. E muitas vezes o que Deus fala não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Você pode pensar assim: não gostei da forma, mas a mensagem, irmãos, ela é necessária. O André orou aqui antes do louvor aqui terminar, para que o senhor pudesse falar. E às vezes você faz a mesma oração, mas quando Deus fala, você quer matar o profeta. É aquelas pessoas que não suportam ir para terapia. Ela vai até a segunda, terceira sessão, porque na quarta sessão, é aquelas pessoas que não vão para o aconselhamento pastoral. Porque se for no meu caso, e acredito que o pastor Alexandre também faz muito isso, eu talvez num linguajar um pouco mais direto, o pastor num linguajar um pouco mais tranquilo, mas vai chegar o momento que vai chegar lá. E aí quando chega lá, muitas pessoas espanam. Sabe o que é isso, irmãos? Herodias. Assassino de profeta. Censura. Vamos encomendar a mensagem. Irmãos, isso é sentença de morte. Morte espiritual. Isso é tão sério, irmãos, porque a Bíblia, quando vai falar de mensagem, de palavra de profecia, em Apocalipse, termina lá as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. De tão sério que é isso aí, irmãos. O que a gente faz aqui, no púlpito, irmãos, é muito sério. Não é à toa, Isaac, quando a gente faz o convite para os irmãos pensam duas vezes em subir para pregar e ministrar a palavra, porque sabe da seriedade que é, irmãos. Então, queridos, quando é que matamos o profeta? Quando não aceitamos o confronto da palavra de Deus.
Se você é daqueles que só querem a palavra para agradar o seu coração, você é um assassino de profeta. Você é um ditador que censura as pessoas. Porque você está à procura da mensagem que concorda com você. Aqueles amigos que se envolvem em confusão, aí ele só vai atrás daquela turma que é do lado dele, já viu? Para concordar com ele. Aí quando essa pessoa não concorda, vira inimigo. Ah, eu vou lá. Isso é coisa de criança. As crianças fazem isso. Vou lá com a amiguinha tal, porque ela é minha amiga, então ela vai estar do meu lado. Aí eu não converso com essa pessoa, você também não vai conversar com essa pessoa. Tem uns crentes assim, Arnaldo. Eu vou lá no pastor fulano de tal, porque ele sim vai fazer um cafuné em mim. Censura, irmãos. Qual que é o prejuízo disso, irmãos? Não há edificação, não há construção, não há melhora. Tem uma frase atribuída a um escritor francês do século XVII, Voltaire, mas que muitos dizem que não é dele. Que ele defendia a liberdade. Ele falou assim, eu posso até discordar do que você está dizendo, mas eu vou lutar até o final para que você tenha o direito de falar isso. Eu posso até não gostar do que você está dizendo, eu posso até não gostar do texto, mas eu quero que o texto continue falando. Eu quero que Deus continue falando comigo. E eu confesso, irmãos, abriram meu coração aqui para vocês aqui. Como não tem visitante, é todo nós de casa hoje. Às vezes o ministério é meio ingrato nesse sentido, irmãos. Como pastor e como pregador. Porque o pastor sério, falando do pastor sério, ele quer o bem das ovelhas, Vinícius. E quando o pastor sério se propõe a ensinar uma ovelha, ler um texto, aplicar um texto, trazer um conselho baseado na informação bíblica, e ainda que essa palavra seja sem anestesia e venha machucar no primeiro momento, um pastor sério não tem intenção de te ferir, mas de melhorar a sua vida. Eu vou falar de mim. Pensa, cá lógico. Esquece Bíblia e teologia. Eu, Denis, o que eu ganho se eu te ferir? Pensa aí, de uma forma objetiva. Vamos pegar nós de casa. Se eu te ferir, o que eu estou ganhando de forma lógica? Inimizade. Problema. É muito mais fácil eu não dizer nada. Eu ser conveniente. Mas como pregador da palavra, como ministro da palavra, levantado por Deus, chancelado diante de um presbitério, ordenado debaixo de imposição de mãos, Deus chama para ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, seja o texto bom ou ruim para mim, mas como palavra de Deus. E quando eu não aceito, eu não assimilo essa mensagem, teologicamente eu sou um assassino de profeta. Só que eu sou sofisticado, eu não corto a cabeça e sirvo num banquete, mas eu sou como um juiz dos dias atuais, que vai cancelar a sua rede social, vai desligar o seu microfone. Você pode até falar, mas só não fala desse tema. Assassinos de profetas. A gente vive, irmãos, num mundo tão conveniente, tão egocêntrico, que se pudesse, alguns irmãos teriam um profetinha de estimação. Como os reis de Israel, tinha alguns deles lá que, vem cá, dá uma palavra aqui. Um pastorzinho de estimação, para meninar. Irmãos, esse parênteses que Marcos abre para colocar esse texto, é para fazer uma alerta acerca daqueles que rejeitam a palavra de Deus.
João Batista denunciou: está errado esse casamento, está errado esse casamento, está errado esse casamento, chega, mata esse profeta, nós vamos continuar com o casamento. Está errado esse estilo de vida, está errado essa forma de pensar, está errado essa atitude, chega, pastor, troca de pastor, traz o irmão fulano, chega, prende esse homem. Os profetas físicos podem até morrer, mas a mensagem, ela não morre. E João Batista era muito em paz quanto a isso, porque quando vai perguntar para ele quem ele era, ele diz que ele era o quê? Uma mensagem. Eu sou a voz do que clama no deserto para endireitar os caminhos. Cortou a cabeça do homem, mas a voz continuou bradando. Então, queridos, é um alerta para mim e para você. E eu não sou diferente de você. Se você tem dificuldade com a palavra que confronta, eu também tenho. E o meu medo, irmãos, como pregador, é se tornar um pregador hipócrita. O dia que eu não tiver condições, você pode ter certeza que eu não vou mais pregar. Isso aí eu falo de coração aberto para você. Você nunca vai me ver aqui fazendo por profissão aquilo que eu estou dizendo aqui. O dia que eu não crer mais, o dia que isso não fazer sentido para a minha vida, o dia que isso não me confrontar, sobe outro. Porque tem a ver comigo. A pregação tem que passar por dentro de mim, pelas minhas convicções, tem que atravessar minha alma, porque na hora de eu transmitir, você tem que entender que o que está saindo daqui é verdade, tem autenticidade no que está sendo dito. Então, irmão, você pode ter certeza que a palavra de Deus me confronta diariamente, me coloca no chão, me machuca, me diz que eu não sou nada, o tempo todo. Seja numa devocional, seja através da Lívia Melissa, trazendo um texto nos juniores, ontem de tarde, que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu estava ali, enquanto ela lia o texto, assim: Senhor, fala comigo, Senhor. Me acha aqui no meio dessa meninada, Deus. Eu estou aqui, vim trazer minhas filhas, mas o que? Eu estou sedento por uma palavra, Senhor. É isso então, Senhor, o meu ritual não resolve nada, é a obediência no dia a dia que vai fazer a diferença, Senhor. Fala com esse pecador miserável que vem trazer as filhas para a programação dos juniores, usa a boca da tua serva Lívia para falar o meu coração, e Deus fala, e Deus falou: obedece mais, do que ficar teatral, fazendo culto, rituais religiosos, para mostrar o status religioso. Fala, Senhor, ainda que eu não goste, ainda que desça amargo, ainda que machuque, ainda que me coloque para baixo por alguns dias, mas fale ao meu coração, Senhor. Desmonta os ídolos do meu coração. Você está preparado para Deus desmontar os ídolos do seu coração? Deixa eu falar direto para você, petista e bolsonarista. Você está preparado para Deus desmanchar os ídolos do seu coração? Porque se você não estiver preparado, Deus faz isso. Você corintiano, São Paulino, palmeirense, santismo, vamos falar, quase não tem, deve ter nenhum aqui. Você está preparado para Deus tirar o ídolo do seu coração? Você está preparado se Deus propor uma troca, Alexandre? Você está preparado para essa palavra vir de encontro com a sua alma? Chega! Acabou! Não, pastor, no meu Corinthians ninguém mexe. Assassino de profeta, irmãos. Por fim, irmãos, quando que a gente mata o profeta? Quando preferimos agradar pessoas no lugar de Deus. Quando a gente tem consciência da realidade.
quando aquilo que estamos ouvindo é verdade, atravessou minha alma, mas eu prefiro agradar os principais ali da Galileia, os políticos da Galileia, o chefe de estado da Galileia, os líderes militares estão na minha mesa, comendo na minha festa, se agradando de mim. Da onde você tirou essa moça que veio aqui e dançou para nós? Tá no meu nome, é minha, enteada. Vocês gostaram? Gostamos. Maravilha. Te dou tudo. Que era a cabeça do profeta. Tem muita gente que até tem um certo temor a Deus, mas prefere agradar as pessoas do que a Deus. O rei Herodes sabia que o que você está pedindo é demais. O homem já está preso, eu já estou mal com essa prisão, agora cortar a cabeça dele, mas ele fez um juramento diante de gente importante. Como é que eu vou quebrar esse juramento? Eu, que sou aqui o tetrarca aqui da região da Galileia, eu que estou dando essa festa aqui, como é que eu vou pagar esse mico? Eu que fiz a pompa toda, dizendo que dou e eu faço e acontece, e de repente eu digo, não, isso não, como é que as pessoas vão me encarar? Como é que as pessoas vão olhar para mim? Eu prefiro agradar as pessoas, agradar o mundo, do que ser fiel às minhas convicções em Deus. Assassino de profeta. É gente que quando está num ambiente importante, tem vergonha de dizer que é crente, que é cristão. Gente que está em outros lugares tem vergonha de dizer que a sua igreja é no Jandaia. Não, minha igreja é lá na Zona Norte, lá no lugar, lá no Ipiranga, porque Ipiranga o nome é bonito. É lá no Ipiranga, é perto da Transerp. Mas não é no Jardim Jandaia, que na década de 90 era violento. Não é no Jardim Jandaia que tem pessoas que nem sabem que existe esse lugar. Não é no Jandaia que as pessoas têm medo. Não é no Jandaia que o entregador de pizza não vem. Não é no Jandaia que o Uber rejeita muitas vezes a ligação. Matador de profeta. Em nome de um bem-estar social, em nome de um status social, eu negocio a mensagem. Gente importante, o que as pessoas vão pensar de mim? É aquele tipo de gente que é fiel a Deus no culto, no meio da igreja, mas quando está em outros lugares se mistura, se contamina, se lambuza, porque de nenhuma maneira quer desagradar o outro. É gente que sabe do princípio bíblico e quando é confrontado em alguns lugares negocia, não assume a responsabilidade, tem dificuldade de dizer não, isso está errado, essa prática está errada, não é desse jeito, fica manipulando, passando pano para ser agradável o tempo todo e negocia os valores da mensagem em nome do status. Eu confesso, irmão, que eu já fui assim. Minha mãe era da igreja, eu era criança, ela na igreja, queria levar a gente na marra para a igreja. E eu acho que ela estava certa, tinha que levar mesmo. E ela conseguiu levar um pouco, até os 11, 12 anos. Mas depois não deu mais. E ela fazia de tudo, irmão, ela prometia cachorro quente no final do culto, prometia não sei o quê. Irmão, tinha domingo que eu ia para a igreja com ela, porque eu e meu irmão ia dividir um cachorro quente simples. Sabe o que é o simples? Pão, salsicha, molho, ketchup, maionese. Repartido no meio, irmão, a semana inteira esperando metade de um cachorro quente simples. Não é igual vocês que comem essas coisas gourmet hoje aí. Filhinho de papai, não é isso aí não. Cachorro quente simples, R$1,50 o simples, R$2,50 o completo. Ficava a semana inteira, vamos lá aguentar essa igreja, esse pastor aí. Aí eu me lembro que eu falava, mãe, eu vou lá no banheiro, nunca mais voltava para dentro da igreja. Aí eu escutava o pastor Joel, falecido pastor Joel, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, eu, meu irmão e a turma, yes!
Vamos comer o cachorro quente. Era o melhor momento do culto. Aí, o que acontece? Eu era esse cara. Aí, naquela época, nas escolas, perguntavam: quem é católico, levanta a mão. Era só católico e evangélico. É crente, eles usavam a palavra crente. Quem é católico, levanta a mão. De 30 alunos, 25 católicos. Quem é crente, levanta a mão. Eu não era, mas minha mãe falou assim: se alguém perguntar, você tem que falar que é. Ah, irmão, até que um dia eu falei: eu não sou nada disso. Não sei de nada dessas coisas. Aí um dia, eu envergonhei até dos meus pais. Meu pai bêbado falou: era seu pai que estava. Não, não era ele não. Não é meu pai não. Não sei quem é não. Sua mãe está atrás do seu. Não, não é minha mãe não. Não é ela não. Hoje em dia tem gente que tem vergonha dos pais. Sabe que ainda existe isso? Os crentes que têm vergonha, os meninos novos que têm vergonha dos pais. Sabe que ainda tem hoje em dia? Deve ter, né? Para agradar os amigos. Tem gente que a pessoa não pode parar na frente da sua casa, porque vai ver que sua casa é de pobre, então tem que parar lá na esquina lá. Porque se saber que você mora nessa casa. Eu estou dando exemplos populares, irmãos, para dizer que tem gente que negocia a fé por conta de um status social. Tem gente que negocia a fé por conta do status religioso. Em nome da religião, em nome do cargo, em nome do olhar que as pessoas têm a seu respeito, eu vou sustentar essa máquina falida religiosa, para que as pessoas continuem olhando para ele e assim: oh, que homem de Deus, oh, que mulher de Deus, oh, maravilha, oh, mesmo. Porque se descobrir quem eu sou mesmo, não vai ter mais esse aparato religioso me servindo. Se descobrir que eu sou um pecador miserável, eu preciso de ajuda, que eu não sou lá essas coisas, não vai ter mais essa bajulação gospel na minha cabeça. Aí tem gente que negocia o princípio de fé, de oração, de honestidade com Deus, para sustentar uma vida de aparência religiosa. Matador de profeta. Deus sabe. Deus conhece. O que a gente é aqui tem que ser em todo lugar. Um dia, não sei quem perguntou para o pastor: você brinca lá? Não quero que brinca mais não, hein? Você está brincando lá na igreja. Irmão, sabe que eu brinco às vezes aqui no aviso? Porque eu brinco assim em todo lugar. E se você anda comigo, tem mais tempo comigo, quando eu falo de forma enfática aqui, eu falo também em todo lugar. Sabe por quê, irmão? Eu tenho medo de me tornar um religioso. Eu tenho medo de entrar numa mentira religiosa. Eu tenho medo de cair num sistema que eu tenho que sustentar ele a qualquer custo e negociar minha vida com Deus para poder manter esse estado religioso, para que a banca dos grandões olhe para mim e fale: oh, reverendo. Irmão, de verdade, nem ligo para essas coisas. Não estou aqui para agradar reverendo. Eu estou aqui, irmãos, para ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Gostei, não sei, irmão. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, que é o que eu estou tentando fazer aqui, ao longo dessas mensagens de Marcos, irmãos. Então, queridos, não é só Herodias e João Batista e a sua filha dançarina que mata profeta. Talvez eu e você corremos esse risco de matar o profeta quando rejeitamos a mensagem que confronta o nosso pecado, o nosso coração. Ou a mensagem que nos coloca numa situação entre a gente tem que escolher o bem-estar social ou a verdade de Deus. São pessoas vendidas, que se submetem a coisas no trabalho para manter aquele status social, para manter aquele salarião, para manter ali o olhar do chefe em cima da pessoa. Vai se submetendo, vai vendendo a sua alma para manter esse status. Para ir finalizando, irmãos, eu fui vendedor muito tempo. Trabalhei alguns anos com vendas. E não era a venda representante comercial, essa turma chique, não. Era a venda de bater palma na rua, de casa em casa. Vendia assinatura de jornal. Lembra que a turma assinava jornal? O entregador de jornal jogava o jornal lá de manhã? Eu vendia essas assinaturas.
Aí trabalhava eu de um lado da calçada e outro irmão do outro lado da calçada. 2 crentes, eu e outro irmão. A gente começava a bater palma às 8 da manhã nas casas. Aí começava na primeira casa, eu aqui e ele lá. Aí esse irmão falava assim, eu escutando ele vendendo. Ó, já vendemos 10 só nessa rua aqui. Eu e o menino ali. E eu crente, irmão, fervoroso. Aquela época do primeiro amor. E ele contando essa presepada toda, essa mentirada toda, irmão. Eu e o rapaz, ainda me colocava no negócio. Eu e o rapazinho ali, só nessa rua já vendemos 10. A primeira casa que eu estava batendo. Em nome da venda, em nome da comissão. Vendeu a alma. Matou o profeta, irmão. Perdeu. Não foi honesto com Deus. E eu tenho dó dos vendedores crentes, irmão. Porque se eles forem honestos mesmo, eles vai ter muita dificuldade. Você vai ver a turma ser promovida no seu lugar. Você vai ver o espertalhão ser promovido no seu lugar. E te chamar de trouxa ainda, de bobo. Mas eu não quero vender a minha alma. Eu não quero arrancar a cabeça do profeta. Eu quero ser aqueles discípulos que Jesus enviou, simples, de testemunho, que não negocia valor. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser de forma limpa. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter um coração voltado para Ele. A não rejeitar a palavra de Deus. A palavra de hoje não tem denúncia específica de pecado como João Batista denunciou o casal. Mas talvez denuncia muitas vezes a nossa rejeição ao confronto. Que Deus trabalhe no seu coração, quebrante o seu coração, para que você seja alguém aberto à palavra de Deus. Não fuja de Deus, não se esconda de Deus, vai para dentro. Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Fala. E aí, citando as frases do Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Às vezes Deus tem falado com você, não aqui, comigo, mas em outros momentos, e você rejeitou a palavra, porque a palavra não é boa. É aqueles casais de namorado, né, que eles vão namorar, aí eles falam assim, nós vamos orar para pedir a direção de Deus. Aí Deus fala não, ele não, isso aí não é de Deus não. É aquele sujeito que tenta aquele emprego e as portas estão se fechando e Deus fala não, eu tenho que entrar de qualquer jeito ali. Tem alguns irmãos que Deus é tão bom, que Ele faz como fez com o apóstolo Paulo, Ele impede de entrar em certos lugares, certas regiões. Quando a pessoa é teimosa, Ele para a pessoa na marra. Já viu gente assim teimosa, que Deus às vezes coloca sentado numa cadeira, num leito hospitalar, para parar? Mina, corta as asas. Tem gente que é passarinho, de gaiola, precisa cortar as asas, porque é obstinado. Então, irmãos, Deus falou com você, e Deus está falando com você, ainda que a palavra não seja boa. Fala, Senhor, dá um coração novo para mim, Senhor. Coração disposto a obedecer, a aprender, a te servir. Gostando ou não. Ô, pastor, essa palavra é para o fulano de tal. Não é, irmão, você acredita que não é? É para nós. Não é para o irmão que não veio, é para nós. Mas para que ela caia dentro do nosso peito, a gente precisa abrir o coração. Vamos orar, queridos. Depois nós vamos ter um louvor aqui. Senhor, em nome de Jesus.